Capítulo 3. O rei MacGill, corpulento, o peito forte como um barril, de barba cinzenta e espessa, com a qual seu longo cabelo combinava perfeitamente, e uma testa larga, marcada por muitas batalhas. Estava de pé nas muralhas mais altas do seu castelo, e ao lado dele estava a rainha. Ele presenciava as florescentes festividades do dia. Os jardins reais se estendiam abaixo em toda a sua glória, chegando até onde a vista podia alcançar. Uma cidade próspera, amuralhada por antigas fortificações de pedra. A corte do rei, interligados por um labirinto de ruas sinuosas, assentavam-se edifícios de pedras de todas as formas e tamanhos. Destinavam-se aos guerreiros, zeladores, cavalos, ao exército prata, à legião, aos guardas do quartel, à casa de armas, ao arsenal, e entre eles haviam centenas de moradias para uma multidão de pessoas que tinham escolhido viver dentro das muralhas da cidade. Entre essas ruas se estendiam hectares de grama, jardins reais, praças pavimentadas, fontes transbordantes. A corte do rei havia melhorado durante os séculos, graças a seu pai e ao pai dele, e encontrava-se agora no auge de sua glória. Sem dúvida, era agora a fortaleza mais segura no seio do reino ocidental do Anel. MacGill foi abençoado com os melhores e mais leais guerreiros que qualquer rei já tinha conhecido em sua vida. Ninguém tinha ousado um ataque. O sétimo MacGill a ocupar o trono. Ele o havia ocupado bem por 32 anos de reinado. Tinha sido um rei bom e sábio. A terra tinha prosperado grandemente em seu reinado. Ele havia duplicado seu exército, expandido suas cidades, brindando ao seu povo muitos benefícios, e nenhuma única reclamação poderia ser ouvida entre o seu povo. Ele era conhecido como o Rei Generoso, e nunca tinha havido um período de graça e paz assim, desde que ele assumira o trono. O que, paradoxalmente, era precisamente o que mantinha MacGill desperto à noite, visto que MacGill conhecia sua história. Em todas as épocas, nunca houve uma fase tão longa sem uma guerra. Ele já não se perguntava se haveria um ataque, mas quando ocorreria e quem seria. A grande ameaça, claro, provinha de mais além dos limites do Anel, do império de selvagens que governava as regiões selvagens mais afastadas, as quais tinham subjugado todos os povos de fora do Anel. Além do Canyon, para MacGill, as 7 gerações anteriores a ele, os selvagens nunca representaram uma ameaça direta. Devido à geografia única do seu reino, em forma de perfeito círculo, um anel, separado do reino do mundo por um profundo desfiladeiro de 1 milha de largura, e protegido por um escudo de energia que tinha estado ativo desde que o primeiro MacGill governou. Eles tinham pouco a temer os selvagens. Eles tinham tentado atacar muitas vezes e penetrar o escudo, cruzar o desfiladeiro, nunca foram bem-sucedidos. Enquanto ele e seu povo permanecem dentro do anel, não haveria nenhuma ameaça externa. No entanto, isso não significava que não houvesse nenhuma ameaça interna, e isso era o que mantinha MacGill em vigília à noite, ultimamente. Esse, na verdade, era o propósito das festividades do dia de hoje, o casamento de sua filha mais velha. Um casamento arranjado especificamente para apaziguar seus inimigos, para manter a frágil paz entre os reinos do lado oriental e ocidental do Anel. Enquanto o Anel estendia-se por cerca de 500 milhas em cada sentido,
estava dividido ao meio por uma cadeia de montanhas, as Highlands. Do outro lado das Highlands situava-se o Reino Oriental, o qual governava a outra metade do Anel. E esse reino, governado por séculos por seus rivais, os MacLeods, sempre tentou quebrar suas frágeis tréguas com os MacGirls. Os MacLeods estavam descontentes, insatisfeitos com sua sorte, convencidos que as terras do seu lado do reino eram menos férteis. Eles contestaram as Highlands também, insistindo que toda a cadeia de montanhas lhe pertencia, quando pelo menos metade delas era propriedade dos MacGirls. Havia atritos perpétuos na fronteira e constantemente ameaças de invasão. Quando MacGirl ponderava sobre tudo isso, ele se irritava. Os MacLeod deveriam estar felizes, eles estavam seguros dentro do anel, protegidos pelo desfiladeiro. Eles situavam-se em terras privilegiadas e não tinham nada a temer. Por que eles não podiam contentar-se com sua própria metade do anel? Pela primeira vez na história, os MacLeod não tinham ousado realizar um ataque, mas isso era apenas porque MacGill tinha constituído um exército muito poderoso. Porém, MacGill, como o rei sábio que era, sentia algo no horizonte. Ele sabia que essa paz não poderia durar por muito tempo. Assim, ele tinha arranjado este casamento, o de sua filha mais velha com um príncipe mais velho dos MacLeod. E agora havia chegado o dia. Quando ele olhou para baixo, viu espalhados milhares de súditos vestidos com túnicas coloridas, em grupos de todos os cantos do reino, de ambos os lados das Highlands. Praticamente todo o anel afluía à sua fortificação. O seu povo tinha se preparado durante meses. Ele mandou fazer tudo parecer próspero e forte. Esse não era apenas o dia de um casamento, era o dia para enviar uma mensagem para os MacLeods. MacGill supervisou suas centenas de soldados alinhados estrategicamente ao longo das muralhas, nas ruas, ao longo dos muros, mais soldados do que ele jamais poderia precisar, e se sentiu satisfeito. Era a demonstração de força que ele desejava, mas ele também se sentiu à beira de um conflito. O ambiente estava carregado, pronto para uma escaramuça. Ele esperava que ninguém de cabeça quente, exaltado pela bebida, se elevasse em nenhum dos lados. Ele examinou os campos de torneios, campos de jogos e pensou no dia seguinte, cheio de jogos, torneios e todos os tipos de festas. Eles seriam intensos. Os MacLeods certamente apreciariam com seu próprio pequeno exército e cada duelo, cada luta, cada competição seria significativa. Se uma que fosse desse errado, ela poderia evoluir para uma batalha. Meu rei! Ele sentiu uma mão macia sobre a sua e virou-se para ver a sua rainha, Crea, ainda a mulher mais bonita que já tinha conhecido. Sua devota esposa durante todo o seu reinado. Ela havia dado à luz a 5 filhos, entre eles 3 filhos homens, e jamais havia feito uma queixa. Além disso, ela havia se tornado o seu conselheiro mais confiável. Com o passar dos anos, ele veio a reconhecer que ela era muito mais sábia que todos os seus homens. Na verdade, mais sábia do que ele mesmo. É um dia político, disse ela, mas também é o dia do casamento de nossa filha. Tente se divertir, isso não vai acontecer 2 vezes. Eu me preocupava menos quando eu não tinha nada, ele respondeu. Agora que temos tudo, tudo me preocupa. Estamos seguros, mas eu não me sinto seguro. Ela olhou para ele com os olhos compassivos, grandes e castanhos. Eles pareciam possuir toda a sabedoria do mundo. Suas pálpebras caíram, como sempre faziam.
fazendo-a parecer um pouco sonolenta. Seu rosto estava emoldurado por seu belo cabelo liso castanho, já com alguns fios grisalhos, que caía dos dois lados do rosto. Ela tinha algumas linhas no rosto, mas não tinha mudado nem um pouco. Isso é porque você não está salvo, ela disse. Nenhum rei está. Há mais espiões em nossa corte do que alguma vez você vai querer saber. E é assim que as coisas são. Ela se inclinou, beijou-o e sorriu. Tente desfrutar, ela disse. Depois de tudo, é um casamento. Com isso, ela se virou e se afastou das muralhas. Ele observou-a ir. Em seguida, virou-se e olhou para sua corte. Ela estava certa. Ela estava sempre certa. Ele queria se divertir. Ele amava sua filha, mais velha, e era um casamento depois de tudo. Era o dia mais bonito da época mais bonita do ano. O auge da primavera, com o amanhecer do verão, os dois sóis perfeitos no céu e a mais leve das brisas a soprar. Tudo estava em plena floração. As árvores em todos os lugares estavam banhadas em uma ampla paleta de rosas, roxos, laranjas e brancos. Não havia nada que ele desejasse mais do que descer e sentar-se com seus homens, ver sua filha se casar e beber litros de cerveja até não poder mais. Mas ele não podia. Ele tinha uma longa lista de deveres para cumprir, antes mesmo que pudesse pisar fora do seu castelo. Afinal de contas, o dia do casamento de uma filha representava obrigações para um rei. Ele tinha de cumprir com o seu conselho, com seus filhos e com uma longa linha de suplicantes que tinham o direito de ver o rei neste dia. Ele teria sorte se pudesse deixar seu castelo a tempo para a cerimônia do pôr do sol. McGill estava vestido com seu melhor traje real, calças de veludo pretas, um cinto de ouro, uma túnica real feita da mais fina seda púrpura e ouro, um manto branco, botas de couro brilhantes cobrindo até suas panturrilhas e usando sua coroa de ouro ornamentada com um grande conjunto de rubis no centro. Ele desfilou pelos corredores do castelo. Ladeado por seus servos, caminhou através das salas uma após a outra, descendo as escadas do parapeito, cruzando seus aposentos reais através do grande salão abobadado, com seu teto elevado e painéis de vitrais. Finalmente, ele chegou a uma porta de carvalho antigo, grossa como um tronco de árvore, que foi aberta por seus assistentes antes que ele ingressasse à sala do trono. Seus conselheiros ficaram atentos quando McGill entrou, batendo a porta atrás de si. "Sentem-se", disse ele, de maneira mais abrupta do que o habitual. Ele estava cansado, especialmente nesse dia, das formalidades sem fim de governar o reino, e hoje queria acabar com elas rápido. Ele caminhou através da sala do trono, que nunca deixava de impressioná-lo. Seus tetos se elevavam a 50 metros de altura, uma parede inteira de vitrais, pisos e paredes feitas de pedras de 30 centímetros de espessura. A sala poderia facilmente alojar uma centena de dignitários, mas em dias como hoje, quando seu conselho o convoca, era só ele e um punhado de conselheiros no cenário cavernoso. A sala era dominada por uma vasta mesa em forma de semicírculo, atrás do qual seus conselheiros se encontravam sentados. Ele desfilou pelo meio da ala em direção ao seu trono. Subiu os degraus de pedra, passou pelos leões dourados esculpidos e afundou-se na almofada de veludo vermelho que vestia o trono, feito inteiramente de ouro. Seu pai havia se sentado naquele trono, como também tinha feito o pai dele e todos os McGills antes dele. Quando se sentou, McGill sentiu o peso de seus ancestrais, de todas as gerações sobre ele. Ele supervisou os assessores presentes. Ali estava Bronn, seu general,
e seu assessor em assuntos militares. Coke, o general da Legião dos Rapazes. Abertou, o mais velho do grupo, um estudioso e historiador, mentor dos reis por 3 gerações. Firt, seu assessor de assuntos internos da corte, um homem magro, com cabelo curto, cinza e olhos profundos que nunca ficavam quietos. Firt não era um homem em que McGill tivesse confiança. Ele nunca entendeu seu título. Mas o pai dele e o rei, seu avô, mantiveram um assessor para assuntos da corte e então ele o manteve no cargo por respeitar a eles. Havia Owen, seu tesoureiro, Braddock, seu assessor de assuntos externos, e Arnan, cobrador de impostos, Duane, seu assessor para as massas, e Kelvin, o representante dos nobres. É claro que o rei tinha autoridade absoluta, mas o seu reino era liberal e seus pais sempre tinham tido orgulho em permitir que os nobres tivessem voz em todos os assuntos. Tinha sido, historicamente, um equilíbrio de poder desconfortável entre a realeza e os nobres. Agora havia harmonia, mas durante outras épocas houve revoltas e lutas de poder entre os nobres e a realeza. Era um bom equilíbrio. Quando McGill inspecionou a sala, notou que faltava alguém, o próprio homem com quem ele mais desejava falar, Argon. Como de costume, quando e onde ele aparecia, não podia dizer com precisão. Ele enfurecia McGill infinitamente, mas ele não tinha escolha a não ser aceitá-lo. A maneira dos druidas era inescrutável para ele. Sem ele presente, McGill sentiu ainda mais pressa. Ele queria passar por isso rápido, chegar aos milhares de outras coisas que o esperavam antes do casamento. O grupo de conselheiros sentou-se de frente para ele, em volta da mesa semicircular, distribuídos a cada 10 metros, cada qual sentado em uma cadeira de carvalho antigo, com braços de madeira finamente esculpidos. Vossa Majestade, me permite começar? Owen indagou. Tem minha permissão. E seja breve, meu tempo é curto hoje. Vossa filha vai receber um grande número de presentes hoje, com os quais esperamos encher vossos cofres. Milhares de pessoas pagam tributos, apresentando pessoalmente presente para Vossa Majestade, além de encher nossos bordéis e tavernas. Isso encherá os cofres do reino também, e ainda assim, a preparação para as festividades de hoje vão esgotar uma boa parte do tesouro real. Eu recomendo um aumento sobre o imposto dos plebeus e sobre o dos nobres, um imposto único, para aliviar as pressões desse grande evento. McGill viu a preocupação no rosto de seu tesoureiro e seu estômago encolheu-se diante da ideia de redução do tesouro. Contudo, ele não aumentaria os impostos novamente. É melhor ter súditos leais, mesmo com um tesouro pobre, McGill replicou. Nossas riquezas provêm da felicidade dos nossos súditos. Nós não devemos impor mais cargas. Meu senhor, se não fizermos, já está decidido. Algo mais? Owen afundou na cadeira, cabisbaixo. Meu rei, Bron disse em sua voz grave. Sob seu comando, posicionamos o grosso das nossas forças na corte para o evento de hoje. A demonstração de poder será impressionante. Porém, estamos escassos de homens. Se houver um ataque em outros lugares do reino, estaremos vulneráveis. McGill assentiu com a cabeça, pensando a respeito. Nossos inimigos não nos atacarão enquanto os alimentarmos. Os homens riram. Quais são as notícias de Igland? Não houve nenhuma atividade relatada durante semanas. Parece que suas tropas se esgotaram com os preparativos para o casamento. Talvez eles estejam prontos para fazer as pazes. McGill não estava tão seguro. Isso significa ou que o casamento arranjado deu resultado ou que eles esperam para atacar. E qual você acha que é, meu caro ancião? McGill perguntou, dirigindo-se a Abertou. Abertou limpou a garganta, sua voz rouca saiu. Meu senhor,
Seu pai e o pai dele nunca confiaram nos McClouds. Só porque eles jazem adormecidos não significa que não acordarão. McGill assentiu com a cabeça, apreciando o sentimento. E que tal a legião? Ele perguntou, virando-se para Coke. Hoje demos as boas-vindas aos novos recrutas, Coke respondeu, com um aceno rápido. Meu filho está entre eles? McGill perguntou. Ele se ergue orgulhosamente entre todos eles, como o bom rapaz que é. McGill assentiu com a cabeça e então se virou para Bradaig. Quais são as novidades do além do desfiladeiro? Meu senhor, as nossas patrulhas têm visto mais tentativas para cruzar o desfiladeiro nas últimas semanas. Pode haver indícios de que os selvagens estão se mobilizando para um ataque. Um sussurro se espalhou entre os homens. McGill sentiu seu estômago se contrair com esse pensamento. O escudo de energia era invencível. Ainda assim, McGill não augurava nada de bom. Enquanto o escudo estiver ativo, não teremos nada a temer. Os selvagens têm tentado transpor o desfiladeiro por séculos, sem êxito. Não há nenhuma razão para pensar o contrário. McGill não estava tão seguro. Um ataque de fora era esperado há tempos, e ele não podia deixar de pensar quando isso poderia ocorrer. Meu senhor, Firt disse com sua voz fanhosa. Sinto-me obrigado a acrescentar que hoje nossa corte está lotada de muitos dignitários do reino McCloud. Seria considerado um insulto não entretê-los, sejam eles rivais ou não. Eu aconselho que use seu horário da tarde para cumprimentar cada um. Eles trouxeram um grande séquito, muitos presentes e dizem por aí muitos espiões. Quem foi que disse que os espiões já não estão aqui? McGill replicou, olhando atentamente para Firt, como ele fazia, e imaginando, como sempre, se o próprio Firt não seria também um espião. Firt abriu a boca para responder, mas McGill suspirou e levantou a mão. Já tinha sido suficiente. Se isso é tudo, me retiro agora para participar do casamento de minha filha. Meu senhor, Kevin disse, limpando sua garganta. Claro, há ainda mais uma coisa. A tradição manda que no dia do casamento primogênito, cada McGill nomeie um sucessor. As pessoas esperam que Vossa Majestade faça o mesmo. O povo tem estado especulando. Não seria aconselhável decepcioná-lo, especialmente com a espada do destino ainda imóvel. Você me faria nomear um herdeiro enquanto eu ainda estou no meu auge? McGill retrucou. Meu senhor, não houve intenção de ofender. Kevin tropeçou com as palavras, demonstrando preocupação. McGill ergueu uma mão. Sei que há tradição, e de fato designarei meu herdeiro hoje. Pode informar-nos sobre quem será? Firt indagou. McGill olhou duramente para ele irritado. Firt era um mexeriqueiro. Ele não confiava nesse homem. Você será informado ao seu devido tempo. McGill levantou-se. Os demais fizeram o mesmo. Eles fizeram uma reverência, viraram-se e se apressaram em sair da sala. McGill permaneceu ali pensando. Por quanto tempo, ele não sabia. Em dias como esse, ele desejava não ser rei. McGill desceu do seu trono, suas botas ecoando no silêncio, cruzou a sala. Ele mesmo abriu a porta de carvalho antiga, puxou o trinco de ferro e entrou em uma câmara lateral. Ele desfrutou da paz e solidão dessa sala aconchegante, como sempre fazia. A distância entre suas paredes dificilmente chegava a 20 passos em cada direção. Apesar de ter um impressionante teto arqueado, o quarto era feito inteiramente de pedra, como um pequeno vitral redondo em uma parede. A luz derramava-se através dos amarelos e vermelhos, iluminando um único objeto na sala, que se não fosse por ele, estaria vazia, a espada do destino. Ela estava ali, no centro da câmara. Jazia em posição horizontal, sobre suporte de ferro em forma de forquilha.
bela como uma mulher sedutora. Como tinha feito desde que era garoto, McGill caminhou em volta dela, examinando-a. A espada do destino, a espada da lenda, a fonte da força e o poder de todo o seu reino. De geração em geração, aquele que tivesse a força para levantá-lo seria o escolhido, aquele destinado a governar o reino por toda a vida, aquele destinado a livrar o reino de todas as suas ameaças, dentro e fora do anel. Tinha sido uma bela lenda com a qual cresceu. Nem bem ele tinha sido ungido como rei, McGill havia tentado levantá-la, tal como era permitido unicamente aos reis McGill. Os reis anteriores a ele, todos eles haviam falhado. Ele tinha certeza que com ele seria diferente. Ele tinha certeza que seria o único escolhido. Mas estava errado, como também estiveram todos os reis McGill antes dele. E seu fracasso tinha maculado sua realeza desde então. Ao olhar para ela agora, ele examinou sua longa lâmina, feita de um metal misterioso que ninguém nunca tinha decifrado. A origem da espada era ainda mais obscura. Os rumores diziam que ela emergiu da terra no meio de um terremoto. Ao examiná-la, ele mais uma vez sentiu a ferroada do fracasso. Ele poderia ser um bom rei, mas ele não era o escolhido. Seu povo sabia disso. Seus inimigos sabiam disso. Ele podia ser um bom rei, mas sem importar o que ele fizesse, ele nunca seria o escolhido. Se fosse assim, ele suspeitava de que haveria menos perturbações entre sua corte, menos confabulações, seu próprio povo confiaria mais nele, seus inimigos não considerariam atacá-lo. Uma parte dele desejava que a espada simplesmente desaparecesse, e como ela, a lenda. Mas ele sabia que não seria assim. Essa era a maldição e o poder de uma lenda, mais forte até mesmo do que um exército. Quando McGill olhou para ela, pela milésima vez, não pôde evitar, mais uma vez, pensar em quem poderia ser. Quem da sua linhagem estaria destinado a empunhá-la? Quando ele pensou sobre o que tinha diante de si, sua tarefa de nomear um herdeiro, ele se indagava quem, se é que alguém estaria destinado a levantá-la. O peso da espada é grande, ouviu-se uma voz dizer. McGill girou em seus calcanhares, surpreso de ter companhia naquela pequena sala. Ali de pé, à entrada da sala, estava Argon. McGill reconheceu a voz antes mesmo de vê-lo. Estava contente de vê-lo agora, mas ao mesmo tempo irritado por sua ausência durante a audiência com os conselheiros. Você está atrasado, McGill disse. Sua noção de tempo não se aplica a mim, Argon retrucou. McGill voltou sua atenção para a espada. Você pensou alguma vez que eu teria sido capaz de levantá-la? Ele perguntou pensativamente. No dia em que eu me tornei rei? Não, Argon respondeu secamente. McGill virou-se e o encarou. Você sabia que eu não seria capaz? Você percebeu isso, não foi? Sim. McGill ponderou a resposta. Eu me assusto quando você responde assim, em forma tão direta. Você não é assim. Argon permaneceu em silêncio. Finalmente, McGill percebeu que ele não diria mais nada. Eu nomeio meu sucessor hoje, McGill disse. Parece fútil nomear um herdeiro nesse dia. Isso tira a alegria de um rei no casamento da sua filha. Talvez tal alegria deva ser moderada, mas eu tenho tantos anos para reinar, McGill declarou. Talvez não tantos anos quanto você pensa, Argon respondeu. McGill estreitou os olhos, pensando. Qual era a mensagem? Porém, Argon não acrescentou nada mais. 6 filhos. A qual devo escolher? McGill indagou. Por que me pergunta? Você já fez sua escolha. McGill olhou para ele. Você vê muito. Sim, já fiz. Mas eu ainda desejo saber o que você pensa. Eu creio que você fez uma escolha sábia, Argon disse. Porém, lembre-se, um rei não pode governar desde o túmulo. Independentemente do que você achar que escolheu,
O destino tem sua própria maneira de escolher. Eu viverei muito, Argon? McGill perguntou seriamente, fazendo a pergunta cuja resposta ele desejava saber desde que ele tenha despertado de um terrível pesadelo na noite anterior. Quando à noite eu sonhei com um corvo, ele acrescentou. Ele veio e roubou a minha coroa. Então veio outro e me levou. Quando ele fez isso, eu vi o meu reino espalhar-se debaixo de mim. Se tornou negro quando eu fui levado, desolado, um ermo. Ele olhou para Argon. Seus olhos estavam cheios d'água. Seria um sonho ou algo mais? Os sonhos são sempre algo mais, não são? Perguntou Argon. McGill foi atingido por um sentimento de desânimo. Onde está o perigo? Apenas diga-me que tão perto está. Argon se aproximou e olhou nos olhos com muita intensidade. McGill sentia como se estivesse olhando para outro reino. Argon se inclinou para frente e sussurrou. Sempre mais perto do que você pensa. Rapaz, um conselheiro desse aí pode ficar longe de mim. Precisa de vir dar conselho não, você tá doido, o cara só lança brabo ali, velho.